Então, vai. Aí, pronto, começou. Então, boa tarde, gente. Bem-vindos a mais uma reunião do SA. Bem-vindo a todos que já estão aqui presentes. E a gente está esperando mais algumas pessoas entrarem, provavelmente vão entrar no decorrer do tempo. Hoje a nossa palestra tem um tema Passando a Boiada, uma posição cristã à terra, é uma pergunta que a Natália vai se propor a responder. Inclusive, nossa palestrante de hoje é a Natália Oliveira. Não sei quantos de vocês já conhecem ela. Eu vou deixar ela se apresentar, dizer o que ela fez e faz, se ela tem alguma formação. Ela que vai falar aí, no comecinho. E ela que vai dar a nossa palestra hoje. E, novamente, só explicando para quem está aqui a primeira vez, a gente tem o tempo de palestra e os 20, 30 minutos finais fica para o debate, para perguntas, se vocês tiverem dúvidas. E a Natália responde, a gente pode discutir um pouco. O nosso horário vai até 2 horas, então dá um tempo interessante. Fora isso, essa é a nossa terceira palestra. O nosso tema geral, creio que todo mundo aqui tem em mente já, são 12 perspectivas para o século XXI. São temas bem importantes e presentes hoje na nossa mente. E o de hoje, talvez um dos mais presentes, né? Questão climática e posicionamento cristão em relação a isso. Será se o aquecimento global existe mesmo? Qual deve ser o papel do cristão? A Terra é plana? Coisas do tipo. Mas sem mais delongas, não vou falar mais, vou pedir aqui para uma menina orar, que só homem ora nas nossas palestras, então eu já estou cansado disso. Vou pedir para a Carol, direto de Londres, orar para a gente, pela Natália e pela palestra de hoje, e a gente já começa. Você falando assim, parece até que eu sou um correspondente, né? O nosso jornalista que está lá em Londres, ele vai fazer a oração para a gente. Mas tudo bem, vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos de direcionamentos para como nós existimos nesse mundo enquanto cristãos, para nossa relação diretamente com as outras coisas criadas. E eu peço que hoje o Senhor nos ajude a compreender melhor onde temos falhado, como podemos não apenas melhorar no sentido de mudança técnica, mas também como sondar nosso coração e rever qual é a nossa posição diante de todas as outras coisas que o Senhor fez e são boas. Peço que o Senhor guie a Natália, que o Senhor nos ajude a entender tudo isso e que o Senhor nos ajude a produzir boas perguntas e boas respostas a partir do que nós vamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Contigo, Natália. Beleza. Então, antes de começar a apresentação aqui com os slides, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né, para o pessoal que não me conhece. Eu me chamo Natália, tenho 25 anos, me formei na UNB em Engenharia Florestal, fiz um mestrado em Ciências Florestais também na UNB, estudei bastante aí sobre biomassa, estoque de carbono, que tem tudo a ver com mudança climática, com aquecimento global. Na minha formação, eu dei muita ênfase para a área de conservação da natureza, e é igual eu estava falando para os meninos antes da palestra começar, eu assim, não sou 100%, não acredito 100% no aquecimento global, mas acredito 70%, principalmente por ter trabalhado tanto com seres vivos. A minha ideia aqui na palestra, agora começando já a apresentação, de compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo vendo? Certinho? Beleza. Então, o que os meninos me pediram para trazer para vocês hoje é uma posição cristã à terra diante de todo esse contexto ambiental que a gente está vivendo. E vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou dar uma contextualização sobre os problemas globais que a gente tem vivido, regionais aqui envolvendo a área do Cerrado, que é onde a maioria de nós estamos, e alguns problemas locais que acontecem no nosso país também. Depois eu vou falar um pouco sobre a posição incorreta do cristão, sobre a posição correta e trazer uma conclusão prática dentro de tudo isso para a gente. E antes de começar a fazer essa contextualização, eu quero trazer aqui um texto de Gênesis, né?
sobre o princípio, o início de todas as coisas. Eu vou ler ele para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Durante esse primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê Deus criando várias coisas. Ele faz essa separação entre as águas, ele cria aves, répteis, e ele sempre fala, isso é bom. E viu Deus que isso era bom. E é muito importante a gente já ter esse texto em mente, porque antes que o homem existisse, Deus já tinha dado uma ordem de criação para as coisas, e ele disse que essas coisas eram boas. E aí fica o primeiro questionamento para a nossa posição nessa terra. A gente tem se lembrado que todas as coisas criadas por Deus são boas? Que a criação ela é boa? Intrinsecamente, assim, pelo que ela é, sem pensar em tudo que a criação nos provê, mas olhando já para o que Deus fez ali em Gênesis, a criação já é boa. E agora, partindo para a área de contextualização, quais são as pressões ambientais que nós temos vivido, né? A nível global, inicialmente, a gente tem muito em pauta o debate sobre aquecimento global e mudanças climáticas, e aí eu vou trazer um pouquinho do conceito para vocês, né, essa parte mais técnica, e depois as consequências disso aqui. E, bom, para a gente falar sobre aquecimento global, a gente tem que falar sobre o efeito estufa, que é um processo natural que acontece e que, inclusive, nos permite ter uma temperatura agradável para a gente viver. Porque se a gente não tivesse o efeito estufa, o planeta seria muito frio. Os cientistas aí acreditam que a gente teria uma temperatura de menos 18 graus Celsius, o que é, assim, quase que inviável para a vida, da forma como a gente conhece. E como que acontece o efeito estufa, né? A gente tem a atmosfera, e na atmosfera nós temos vários gases. Eu coloquei aqui dois principais, que é o dióxido de carbono e o gás metano. São dois dos principais gases, são vários, mas esses aqui são os mais importantes. A radiação do Sol vai atingir a nossa atmosfera, interagir com esses gases. Eles vão absorver parte dessa radiação e emitir para a gente na forma de calor, e o restante vai voltar para o espaço. Dessa forma, a Terra se mantém aquecida e a gente tem uma temperatura viável para viver. O que é, então, o aquecimento global? O que está acontecendo? Por que existe um aquecimento? Bom, o efeito estufa ele já aquece a Terra naturalmente, mas o aquecimento global é esse aquecimento desenfreado, são mudanças climáticas que acontecem. O aquecimento ele gera extremos no clima. Ao mesmo tempo que a gente tem temperaturas muito quentes, a gente tem invernos mais rigorosos também. Só que a longo prazo, em média, a Terra mais aquece do que resfria. E por que esse aquecimento acontece de forma assim fora do natural, entre aspas? Porque a nossa atividade humana está aumentando a concentração desses gases que eu falei no slide anterior na atmosfera. A gente emite metano, a gente emite gás carbônico em várias atividades, e isso aumenta essa concentração. E aí vocês pensam a emissão que a gente tem por semana, por mês, por ano e por décadas, desde a Revolução Industrial. É muita coisa, são muitos gases que estão sendo emitidos. E aí, a gente tem possíveis consequências, e aqui eu quero deixar claro que quando o pessoal está fazendo pesquisa acadêmica, quando a gente está fazendo ciência, a gente geralmente não está tentando falar, não, isso aqui é aquecimento global. Não, o que os cientistas perceberam é que a Terra estava aquecendo e muitas coisas estavam acontecendo junto com isso. E aí eu trouxe o primeiro exemplo aqui, que é o branqueamento de corais. Essa notícia é de 2020, aqui isso foi registrado na Costa dos Corais, aqui no Brasil. A gente teve o maior índice de branqueamento em 35 anos. E por que esse branqueamento acontece? Uma das possíveis causas é pelo aumento da temperatura dos oceanos. A Terra está aquecendo, o oceano acaba absorvendo essa temperatura e subindo a sua temperatura normal. As algas são sensíveis a essas mudanças de temperatura, por isso que quando a gente fala de aquecimento global, é bom a gente sempre pensar assim, que coisas extremas estão acontecendo. Porque é justamente isso, a gente tem esses eventos de aumento de temperatura, de aumento de seca, a gente tem secas mais extremas, e tudo isso está afetando os seres vivos de alguma maneira. Esse é outro caso que aconteceu na Austrália, em 2019, que vários cavalos selvagens morreram
de sede pela seca. Assim, essa notícia ela é super triste, só vocês jogaram no Google que dá para ler sobre ela. Foi notícia, assim, acho que no mundo inteiro, porque esses cavalos, eles estavam acostumados a ir para essa região que vocês estão vendo na foto, e ali tinha um laguinho. Só que devido a esse extremo de seca, esse evento de seca que aconteceu, esse laguinho secou. Os cavalos, por memória, né, por eles sempre fazerem esse caminho, eles foram para lá e eles não tinham o laguinho, e morreram todos. Então, assim, eu acho muito complicado a gente dizer que isso é coincidência, que isso é normal de acontecer. Por isso que eu digo, assim, que eu sou 70%, que eu acredito 70% no aquecimento global. E tem outras coisas que acontecem também com as mudanças climáticas, e elas acontecem principalmente em países que têm uma agricultura de subsistência, que é aquela agricultura onde o produtor, ele planta literalmente, ele planta para comer. E isso acontece muito no continente africano. E essas mudanças, esses eventos de seca, de mudança no regime de chuvas, ele gera muita instabilidade para essas comunidades que dependem da agricultura de subsistência. No continente africano mesmo, o que o pessoal lá tem falado é que, assim, um ano chove muito, um ano não chove nada. E o produtor, independente dele ser um grande produtor, um pequeno produtor, ele precisa da chuva para ter a produção dele. E aqui a gente está falando de um país, de um continente inteiro, na verdade, que não tem um desenvolvimento tecnológico, que não tem recurso para irrigação, por exemplo. Então, quando a gente tem essas mudanças no clima, isso afeta muito eles. E as comunidades têm que ficar se deslocando para ir atrás de fontes de água, enfim. E aí isso gera muito impacto, né? E aí fica o questionamento, se o aquecimento global não existir? Bom, eu apresentei isso para vocês, o que os cientistas têm apontado como consequências dessas mudanças climáticas. Só que se o aquecimento global não existir, a gente ainda tem muitos problemas. E problemas pontuais que já acontecem no nosso país. Aqui eu vou falar um pouco sobre o Cerrado, escolhi propositalmente esse bioma, porque é o bioma que a gente está, né, aqui na região do Centro-Oeste. O Cerrado ele é considerado o berço das águas, porque aqui nós temos a recarga, nós deveríamos ter a recarga de 3 aquíferos que são muito importantes para o fornecimento de água não só do Brasil, mas do continente, que são os aquíferos Guarani, Bambuí e Urucuia. Esses aquíferos, como eu falei, eles fornecem água para aqui para a América do Sul, não só para o Brasil. E aí que está o problema. Esses aquíferos, com o desmatamento, a substituição da vegetação nativa, eles estão deixando de abastecer diversas nascentes. É como se eles tiverem virado assim, caixas d'água com furos. Porque eles têm nascentes para abastecer, mas não tem água suficiente, porque não está tendo essa recarga. E por que essa recarga não está existindo? Porque nós estamos substituindo vegetação nativa por outras formas de usar a terra, como através da agricultura, e aí na agricultura a gente tem soja, enfim. Na pecuária, a substituição dessas áreas nativas por pasto, que acaba compactando o solo, causando erosão, dificultando a infiltração da água, enfim. É uma coisa que parece simples, que é importante para o nosso país, a agropecuária ela é importante para o Brasil, o agronegócio ele ajuda no nosso PIB, então, assim, eu estou trazendo isso para vocês com a visão honesta. A gente tem um problema ambiental aqui muito sério, que já está prejudicando a gente já está enfrentando racionamento, e assim, quando começaram os racionamentos aqui em Brasília, eu fiquei tão chocada, porque eu falo, gente, mas como assim? Aqui tem tanta água, deveria ter tanta água, mas a gente já está vivendo esses racionamentos justamente por isso. A gente está modificando o solo de um jeito que está prejudicando diretamente a criação, a forma como Deus fez para as coisas, né? E quando a gente pensa em criação, é muito importante a gente pensar que Deus, ele é um maior ecologista que tem, ele sabe como os ecossistemas funcionam, e através da ciência a gente sabe um pouquinho também, a gente não sabe completamente, mas a gente sabe um pouco. E se a gente sabe que isso está prejudicando a criação, está afetando a gente tem que ficar com o sinal de alerta ligado a respeito disso. Mas, bom, e aqui eu queria trazer algumas coisas um pouco mais pontuais. Como eu falei, o que afeta o meio ambiente afeta o homem, não existe independência, Deus não nos criou em autonomia, todos nós dependemos uns dos outros e do próprio Deus, então tudo que a gente faz nos afeta conjuntamente enquanto coisas criadas, né? Vou falar assim, coisas criadas. E aqui eu trouxe uma notícia aqui do DF mesmo, ela é antiga, de 2012, mas é sobre as obras do Noroeste,
que provocaram assoreamento no Lago Paranoá. Um problema ambiental, assim, que eu acho absurdo para a gente viver no presente momento, no presente século. A gente tem tecnologia para resolver isso, a gente tem capacidade de pensar melhor sobre como nós vamos construir as nossas cidades, os bairros, mas meio ambiente é uma coisa pouco falada. Os nossos governantes, os nossos gestores, eles não se preocupam muito com isso. E é importante a gente ter isso em mente na hora das eleições. Mas, enfim, ainda falando aqui sobre o Noroeste, além dele ter causado esse assoreamento, o Noroeste foi construído na zona de amortecimento do Parque Nacional de Brasília. Então, assim, era uma área que nem era para ter condomínio, nem era para ser urbanizada. Mas aconteceu, né, gente? Outro problema, metade das cidades brasileiras ainda despejam lixo a céu aberto, isso que é muito sério. Além de degradar o solo, a fauna local, né, os animais que ficam ali, a gente ainda gera grandes centros proliferadores de doenças, né, porque lixo é uma coisa complicada, um problema de saúde pública, e a gente ainda tem esse problema no Brasil. Falta de coleta de esgoto. Aqui é uma notícia bem assim, né? E ela é de 2019. Ano passado, se eu não me engano, que a gente teve o marco do saneamento básico no Brasil. Gente, a gente está em 2021. Ainda tem cidade que não tem tratamento de esgoto. Que despeja o esgoto, assim, quase que sem tratamento nenhum no mar, por exemplo, que é o que acontece lá em Alagoas e em muitas cidades litorâneas. Então, assim, a gente fala de aquecimento global, mas a gente não precisa de um aquecimento global. A gente já tem as coisas que estão acontecendo que demonstram que nós não estamos sendo bons mordomos. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, esse é o contexto. E aí fica a pergunta, qual é o nosso posicionamento enquanto cristão diante de tudo isso? A gente está nessa terra, Deus nos criou aqui, Jesus veio para cá, morreu, ressuscitou em corpo, então existe uma relevância das coisas materiais, sim. Esse mundo é importante, e como a gente se posiciona e traz uma resposta. Como a gente, enquanto povo de Deus, responde a tudo isso que tem acontecido. Vou começar falando da forma incorreta, porque a gente já se posiciona, só que não necessariamente da melhor forma. E aqui eu vou citar o Schaeffer, ele fala essa frase aí no livro A Poluição e a Morte do Homem, né? Um tipo qualquer de cristianismo não é resposta. E eu acho que o Schaeffer ele foi muito sábio nessa colocação dele, porque a gente se diz cristão, e isso aqui eu falo de todos nós, né? Nós nos chamamos cristãos, mas nós evidenciamos pouco o Deus Criador no nosso comportamento em relação à criação, à natureza, ao meio ambiente. Nós deveríamos ser a principal bandeira de um Deus que cria, né? De um Deus que não só salva, mas cria. E, de alguma forma, a nossa visão cristã ela foi sendo distorcida, influenciada por outras coisas, e a gente acaba não desenvolvendo a nossa santificação na hora de ver a natureza, ver a criação. O Schaeffer, né, no livro A Poluição e a Morte do Homem, ele cita um artigo de 67 chamado A Raiz Histórica da Nossa Crise Ecológica, que é do Lynn White. E para o Lynn White, ele fala que a visão cristã de que o homem tem domínio sobre a natureza leva o homem a usar a natureza de forma destrutiva. A gente sabe assim que não somos nós cristãos que temos essa visão de que o homem é o centro. E isso já é uma crítica que o próprio Schaeffer faz ao Lynn White, mas isso deriva principalmente de um pensamento iluminista e renascentista, né? Então, não somos nós cristãos, mas nós somos influenciados. Isso entrou dentro das igrejas, isso entrou dentro do povo, da cultura do povo de Deus, de formas muito sutis e imperceptíveis. E aí, alguns de nós fazemos essa distinção de que a natureza ela não tem um status divino, portanto, ela não tem que ser respeitada. E isso acaba fazendo com que a gente tenha realmente um comportamento destrutivo diante da criação. E nos leva a ter uma visão utilitarista, de duas formas, não necessariamente separadas, eu só deixei separadinhos para ficar mais fácil da gente entender, mas ou a natureza serve exclusivamente como um argumento apologético, a gente olha para a criação e fala, nossa, Deus criou essa cachoeira muito bonita, olha essas árvores, olha essa floresta, essas montanhas, esses rios, os mares, tudo isso é muito bonito, não tem como isso ter surgido do nada, Deus fez essas coisas, e pronto. Aqui termina a nossa relação com a natureza, é meramente apologética. O que não é errado por si só, eu acho que a gente pode sim usar a criação como um bom argumento apologético, mas não é só isso. A gente também precisa ter as atitudes práticas diante dessa contemplação e dessa adoração.
Não a adoração à natureza em si, mas ao Deus que criou. Ou a gente também olha para a criação e preserva para a sobrevivência das gerações futuras, o que também não é um comportamento errado em si. Porque a gente tem que cuidar mesmo para que ela prevaleça, para que a natureza continue existindo, para que as coisas que Deus criou continuem. Mas não é só essa resposta também, esse não é o único posicionamento. Principalmente porque eles colocam a gente no centro, as nossas necessidades imediatas ou de longo prazo, acima do que Deus já tinha feito. E não é assim que deve ser, né? O homem não tem que estar no centro, não são as nossas necessidades que estão no centro. A criação, ela tem valor por conta de Deus, não da gente. E aí, nós enquanto cristãos, eu criei esses 3 personagens, viu, gente? Destrói, que é o cristão que acha que a natureza realmente não tem valor nenhum, a não ser servir ao nosso propósito. E ele pensa isso principalmente por ter uma visão dualista, de vida secular e vida espiritual. E de que o material não importa. E aí, ele usa mesmo, e ele só está preocupado com ele mesmo. Tem o omisso delegador, que é a pessoa que até acredita no problema ambiental, só que ele acha que o avanço tecnológico e a política vão resolver isso. Ele não chama a resolução do problema para dentro da casa dele. Ele acredita que não, eu vou aqui, vou ser a favor, sim, de tecnologias sustentáveis, vou votar em políticos que são mais conscientes, que podem ser bons administradores dos recursos que a gente tem, mas ele delega. É tipo a pessoa que investe na vida de missionários e não faz missões. É quase isso. Por ela achar que ela já está sendo a favor daquilo ou se posiciona, ela não precisa ser parte da solução do problema. E isso é complicado, porque a nossa identidade de filho de Deus é para cuidar da terra. E não tem como a gente delegar isso para outra pessoa. E tem o último tipo de cristão que eu chamei aqui, né, que é o omisso pessimista, que é que ele pensa assim, ninguém vai mudar, eu sozinho não faço diferença, o mundo está piorando e nada que eu fizer vai ter relevância. O mundo só vai piorar até que Jesus volte, então vamos usar mesmo os recursos, vamos destruir a criação porque tá tudo dando errado mesmo. E esse aqui é o que eu mais vejo na igreja. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Estava num retiro de jovens, eu fiquei meio traumatizada depois dessa experiência. Eu estava em um retiro e aí eu estava conversando sobre o trabalho escravo que tem na produção de roupas. E eu falei que eu não estava comprando mais em lojas de fast fashion, que eu estava evitando consumir nessas lojas de fast fashion, gente, são lojas tipo C&A, Renner, Riachuelo, e eu estava evitando comprar nesses lugares porque eu não queria ser uma financiadora de trabalho escravo. Se você quer saber se essa roupa tem trabalho escravo, só você olhar a etiqueta dela e ver de onde ela vem. Geralmente ela vem da China, de Bangladesh, enfim. E a gente sabe que as condições de trabalho lá são precárias. E aí eu falei, estava conversando isso com a irmã, e eu falei, ó, eu não estou comprando por isso, porque eu não quero ser financiadora desse tipo de indústria. E ela virou para mim e falou, ah não, mas todo mundo compra, não adianta só você parar de comprar. O mundo tá acabando mesmo, só vai piorar, acho que não tem nada a ver, não. Gente, foi horrível. Eu fiquei traumatizada. Eu falei, não é possível. Mas, enfim, qual é a consequência prática para a nossa vida? Né? Enquanto povo de Deus, enquanto cristãos que deveriam ser os melhores administradores dessa terra, dos recursos naturais. A consequência prática, a gente não tem uma responsabilização, a gente possivelmente está contribuindo para o aquecimento global, a gente tem práticas agrícolas ruins, a gente incentiva trabalho escravo, muitas vezes, a gente exaure os recursos naturais, e eles são limitados, Deus fez eles limitados. É muito importante a gente ter isso em mente, foi Deus que criou todas as coisas, então se a gente tem que usar a água de forma consciente, não é pela nossa necessidade de ter ela no futuro, é porque Deus fez ela limitada e a gente tem que ter sabedoria no uso dela. Mas enfim, e aí qual é a raiz profunda desse nosso comportamento, então? Um problema de cosmovisão que nós temos, né? Acaba que de forma sutil, mas muito alarmante, o homem se torna autônomo, no centro, como alguém que não tem que prestar contas. O Martin, no artigo que ficou como texto base na ementa de vocês, para a palestra de hoje, ele diz o seguinte, em última análise, o cerne do pecado é que o homem não adora a Deus, mas se coloca no centro. E deste centro ele modela a sua própria vida.
Então, no nosso processo de conversão, a gente leva tudo para a cruz, né? A gente leva as nossas emoções, os nossos sentimentos, a forma como a gente lida com os nossos relacionamentos, mas de alguma forma a gente acaba não desenvolvendo a nossa cosmovisão de forma integral, lembrando que Deus criou e que a natureza tem valor por si mesma. Por isso que é um problema de cosmovisão mesmo que atinge essa pauta especificamente, e que a gente tem que desenvolver, como a gente tem que desenvolver várias outras coisas na nossa vida durante o nosso processo de santificação, justamente para que a nossa análise, a nossa necessidade, não se torne o modelador da nossa vida. E aí, como eu falei, é um problema de cosmovisão, e isso é muito sério, porque a posição cristã, ela vai ser definida pelo que os cristãos fazem. Então, se os cristãos não fazem nada, meio que as pessoas não entendem o que a gente pensa sobre isso, porque a gente não se posiciona. E aqui eu coloquei 2 problemas, o da omissão e o da unidade. O da omissão é esse, que a gente não se posiciona, e o da unidade é porque nós, enquanto povo de Deus, a gente não tem essencialmente um pensamento muito fechado. Tem gente que se preocupa com o meio ambiente, tem gente que não se preocupa, tem muitas denominações que fazem uma clara distinção entre mundo espiritual e vida secular, e aí isso acaba afetando a natureza, como eu falei antes. E a gente tem aqueles comportamentos que eu falei e vira uma bagunça. É como se a gente não tivesse uma bandeira nesse sentido. Não que a gente tenha que levantar bandeira, ser militante, abraçar árvore, nada disso. Mas nós deveríamos exaltar o Deus Criador. E a gente não tem feito isso porque a nossa cosmovisão não é fechada nesse ponto. E não que todo mundo tenha que concordar, mas essencialmente nós deveríamos adorar um Deus Criador. E aí o Schaeffer, mais uma vez, ele cita o Lynn White na Poluição e a Morte do Homem, e eu peguei a citação de lá, né, que ele diz o seguinte: o que as pessoas fazem sobre a sua ecologia depende do que elas pensam sobre si mesmas em relação às coisas ao seu redor. A ecologia humana é profundamente condicionada pelas crenças sobre nossa natureza e nosso destino, isto é, pela religião. Então, como eu falei, o processo de conversão, ele leva a gente para a cruz. E aí, então, assim, será que a nossa visão sobre a natureza ela também não foi afetada pela queda, pelo pecado? Com certeza foi. E a gente também precisa desenvolvê-la. Então, a gente tem que colocar isso aos pés da cruz para a gente ter um posicionamento correto. A gente tem que viver o tipo certo de cristianismo. Senão, a gente vai ter uma lacuna entre a nossa confissão e a nossa ação. Nós defendemos um Deus criador, nós cremos em um Deus criador, mas na prática, a gente não valoriza o que ele criou. Então, dessa forma, a criação ela tem que ter um valor criacional. E a gente precisa considerar isso. E aqui eu propus 2 pontos para a gente resolver esse problema. No nosso posicionamento, que é ter a centralidade de Deus e entender o papel do homem nesse processo. O que seria, então, a centralidade de Deus? Entender que Deus é o centro e trazer isso para a nossa memória todos os dias mesmo, gente. A gente tem que se lembrar que Deus é criador. E aqui eu cito mais uma vez aquele versículo que eu falei lá no início de Gênesis, que antes do homem Deus já tinha dado valor para a criação, ele já fez as coisas e falou, isso é bom, e viu Deus que isso era bom. Então essas coisas têm valor. E Deus, ele mesmo contempla a sua criação e a valoriza. Aqui eu tirei um versículo de Jó que eu gosto muito, eu acho esse momento que Deus fala com Jó ali fantástico, porque Deus fala muito da criação, e ele fala de um hipopótamo. E ele fala o seguinte: contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como boi, sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. É quase uma aula de anatomia, gente, esse versículo. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como os tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Gente, Deus está falando que o hipopótamo é obra-prima dele. Ele está falando. E qual é a função de um hipopótamo, se a gente for parar para pensar para Jó? Nenhuma ali, mas Deus escolhe esse animal. E ele fala de várias outras coisas da criação também ali, porque Deus tem esplendor, ele enxerga esplendor na criação dele e ele deixa isso claro. Ele não é só salvador, ele é criador também. E a criação, e o fato de Deus ser criador, revela uma grande soberania sobre as coisas criadas, e uma contemplação do próprio Deus pela criação. E aqui eu cito João, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a gente tem
não apenas um Salvador, mas um Deus que é criador. O próprio Cristo é criador. E como eu falei, o hipopótamo, o Leviatã, que Deus também cita em Jó, eles não têm utilidade para Jó, mas Deus fala sobre eles. Deus sente prazer nas coisas que ele criou e elas frustram a sabedoria humana, porque a nossa sabedoria é centrada em nós mesmos. E olhar para a criação, de certa forma, destrói a nossa sensação de controle e aponta para o verdadeiro dono de todas as coisas. Isso é desesperador e é consolador. É desesperador por quê? Porque a gente olha para a criação e a gente sabe que existe um Deus soberano sobre ela e sobre a nossa vida. Então a gente não tem controle. E é consolador pela mesma razão. A gente não tem controle. A gente vai cuidar no que for possível. E isso não só em relação à criação, mas a tudo da nossa vida, né? A gente vê a criação sendo usada como exemplo para resolver muitos problemas. Como o próprio Jesus, ele aponta para a gente, fala, olhem para os lírios, olhem para as aves. A criação ensina muito. E é muito importante a gente se lembrar disso durante a nossa função de mordomos. E aqui eu vou começar a falar um pouco sobre o papel do homem diante de tudo isso. Né? Eu falei sobre a centralidade de Deus e agora eu vou falar sobre o homem. Em Gênesis a gente tem: também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E em Gênesis 2 a gente tem um outro relato que diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, dessa forma, a gente vê Deus aqui dando funções para o homem. E, peraí que deu uma travada aqui. Peraí que travou aqui, gente. Ah, foi. E, bom, qual então é o papel do homem e qual é a relação que ele tem com a criação? Primeiro, de mordomia. Segundo, de dependência, porque nós dependemos, as coisas criadas dependem umas das outras. Claro que o homem tem um papel ali principal, né, de gerir e administrar tudo isso por conta da mordomia, mas nós não somos autônomos. E a gente também tem a integridade envolvida nesse papel do homem e sua relação com a criação. Começando pela mordomia, o dominar e o sujeitar tem a ver com cultivar e guardar, né, que são coisas que o mordomo faz. E se nós somos mordomos, nós vamos prestar contas para alguém sobre o que fazemos. Deus, ele vai nos tratar conforme ele nos criou para tratar. E lá em Gênesis ele falou o que a gente tinha que fazer, e a gente precisa buscar isso para a nossa vida prática, exercer essa mordomia, porque nós vamos prestar contas pelo que nós fazemos com a criação nesse sentido. Porque ela foi criada, ela foi confiada, quer dizer, para a gente, ela foi confiada a nós. A gente tem a ausência de autonomia, como eu falei, as coisas elas não são independentes entre si. O Schaeffer fala sobre isso também, eu citei ele aqui, ele diz o seguinte: eu também sou a criatura, aquele que foi criado, que não é autônomo, lidando com essas outras coisas que igualmente não são autônomas. E aqui a gente tem uma autonomia no sentido de o que nós fazemos com a criação nos afeta diretamente, porque nós precisamos da criação. E a criação precisa da gente porque nós temos um mandato cultural. Então, quando a gente vai desenvolver, usar os recursos, fazer cultura, desenvolver a ciência, cuidar da terra, desenvolver a agricultura, tudo isso, a gente vai estar usando a criação. Então, é muito importante a gente ter em mente que nós vamos prestar contas sobre isso e que nós também dependemos da criação. Nós não somos autônomos. E Deus não nos criou em autonomia. De forma alguma. Claro que o homem ele tem autonomia no sentido de tomar decisões de como ele vai administrar as coisas. Mas a consequência da forma como a gente usa a criação, todos nós vamos vivê-las. E claro que, acima de tudo, nós todos dependemos de Deus. Deus que é provedor. O Deus que permite que os ecossistemas funcionem, que exista chuva, sol, vento. Todos os dias. Caiu, gente. Tem um bug aqui. Essas coisas aconteçam. Gente, tá tudo certo aí? É porque deu... Tá sim, cara, por um segundo. Ah, beleza. Deixa eu voltar, então. Bom. E a gente também tem a questão da integridade, que é o quê? A criação tem um valor.
a gente tem que tratar ela com respeito, né? Ela tem uma integridade, uma coisa que eu chamei de integridade criacional, porque Deus fez ela dessa forma. Então a gente não pode achar que por ela ser matéria, ela é... Natália, o slide não voltou. Peraí. Deu bug então, gente. Rapidão. Voltou? Agora? Foi? Voltou? Beleza. Agora voltou. Top, valeu, gente. Então, como eu falei, a criação ela tem esse valor em si mesmo, esse valor intrínseco que Deus deu para ela durante a criação. E aqui eu acho importante a gente falar sobre essa questão da matéria ter valor, pelo que o próprio Jesus fez, né? Jesus veio em carne, ele sentiu dores, ele chorou, ele comeu, ele apreciou o vinho, ele apreciou o pão. Então, o material, ele não é descartável. As coisas que a gente vê aqui são importantes. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita em corpo. Então, não tem por que a gente ficar olhando para as coisas de forma separada, não. Nossa vida espiritual, ela é integral. O Schaeffer bate muito nessa tecla. E eu concordo com ele que existe um princípio doutrinário, assim, na ressurreição de Cristo. De que as coisas aqui são realmente importantes, esse mundo material é importante. E dentro da criação, a gente tem essa dependência, como eu falei, e as nossas relações só vão ser corretas se a gente considerar a integridade delas e a dependência. Então, a gente vê a árvore e a gente entende que a árvore depende do sol, da terra, da água, que nós dependemos das árvores e que todos nós dependemos de Deus. Peraí, que deu uma travada aqui, gente. O slide não quer passar. Aí. Agora, partindo para a prática, né? A prática faz parte do nosso processo de santificação. Então, uma vez que a gente entendeu a centralidade de Deus e o nosso papel, a gente precisa desenvolver a nossa santificação nesse ponto. Se bem que essa própria compreensão dessas coisas já é um desenvolvimento, né? Mas então, o nosso posicionamento, ele começa com adoração. A gente olha para as coisas, para a criação, e a gente adora o Deus que criou. A gente entende que a criação não é nossa, que nós somos meramente mordomos para cuidar dela, e a gente precisa lembrar que nós temos responsabilidade, então, porque se nós somos mordomos, nós temos uma responsabilidade que foi dada para a gente em Gênesis. Depois da adoração, que a gente contempla, a gente olha e a gente lembra que Deus criou, começa a nossa reação, que seria governar a criação com humildade e autoridade. Autoridade porque ela nos foi dada uma autoridade sobre a criação, no sentido de a gente dominar, subjugá-la, mas fazendo tudo isso com sabedoria, né? E como que a gente pode desenvolver um bom governo? A gente primeiro tem que entender a criação. Isso vem através de um estudo, de contato com ela e de uma preocupação sacrificial. E o que seria estudar a criação aqui? Eu não estou falando que todo mundo tem que ser cientista, todo mundo tem que fazer biologia, não. Mas a gente tem que entender que os nossos recursos, os animais, as plantas, eles têm limites ecológicos. A gente tem que ter uma compreensão mínima. Eu estava conversando com os meninos antes da palestra começar, que o Schaeffer, por exemplo, é um cara, ele escreveu A Poluição e a Morte do Homem em 1970, a gente nem falava muito sobre clima nessa época, e o Schaeffer já tinha entendido. Por quê? Porque ele tinha a cosmovisão certa. O cara não era um biólogo, mas ele entendia que a gente tem que compreender a criação. A consequência da nossa fé prática é ter essa inteligência a respeito das coisas, essa sabedoria e esse discernimento. Então, a gente olha para a criação e a gente entende que ela tem limites, a gente pensa em melhores formas de usá-la, e isso seria o que eu chamei aqui de estudo. Em segundo, a gente vive um contato com a criação. E o contato significa olhar e viver a criação. A gente deve contemplar a criação e enriquecer as nossas experiências em relação a ela. Aqui eu estou citando Mateus 6, que é quando Jesus fala, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Gente, a criação, ela mostra um Deus que cuida da gente. E eu tô falando muita gente, né? Manias de linguagem. Mas, enfim, a criação, ela ensina sobre um Deus provedor. E ela ensina sobre um Deus que cuida. Por isso que a contemplação da criação é muito importante. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que coisa bonita. Você olha para o monte,
para uma paisagem que é muito bonita, e você pensa, nossa, o Deus que criou isso é o Deus que cuida de mim e que vai me socorrer. A criação nos ensina sobre providência, sobre um Deus cuidador, que está acima de todas as coisas. E por último vem a preocupação sacrificial, que é um resultado do conhecimento que a gente tem. A gente aprendeu sobre a criação, a gente adora a Deus, então no momento da nossa vida prática, a gente vai se lembrar dessas coisas, porque elas estão inculcadas no nosso coração. Então antes de fazer uma compra, de votar em alguém, a gente vai lembrar, eu tenho a função de mordomo, e eu tenho que ter sabedoria nesse momento. Isso é uma preocupação sacrificial, que agora a gente se sacrifica para cuidar melhor da criação. A gente pensa em como os nossos rejeitos vão poluir rios, a gente muda hábitos, a gente pensa nos nossos filhos, em como a gente vai transmitir o valor da criação para os nossos filhos, e a gente passa a cuidar melhor daquilo que Deus criou. E a gente, então, desenvolve a nossa santificação sob essa perspectiva. E diante de tudo isso, as nossas ações elas vão revelar a nossa reverência e obediência a Deus. E Ele que vai realizar a redenção de todas as coisas, né? A gente começa aqui cuidando da criação, mas Deus é que vai dar o fim de tudo isso. Deus é que vai finalizar esse processo. Né? A gente começa, assim como a gente vive o reino de Deus aqui, a gente também tem que desenvolver o nosso papel enquanto reino de Deus, envolvendo a criação, e deixar que Deus cuide de uma santificação final. Nós somos o que nós cremos e fazemos o que pensamos. Então, a nossa falta de responsabilidade, ela pode demonstrar que falta algo na nossa compreensão de identidade enquanto filhos de Deus. A minha ideia com essa palestra é mostrar que o nosso posicionamento tem tudo a ver com a nossa identidade e com a nossa cosmovisão. A gente não precisa ter problemas ambientais para ter um posicionamento. A gente não precisa de um aquecimento global. A gente só tem que entender o que Deus fez. E Deus fez uma terra habitável que glorifica a Ele. E a gente não pode permitir que ela se torne inabitável e esquecer que ela glorifica a Deus. E nem tratar essa terra como se ela fosse nossa, porque ela não é. E aqui eu cito o texto de Romanos, né, muito bom, que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, a caixinha de vocês está tampando o resto aqui, peraí, como também a sua própria divindade. Vixe, gente, peraí que os slides mudaram. Como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Lembra que eu citei o princípio? Pois é. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação fala sobre Deus. E a gente tem que lembrar disso. Ela ensina sobre o Criador. E Cristo nos deu, através da reconciliação, uma identidade completa para lidar com a criação. Trazendo respostas para como a gente vai agir nesse mundo. E na nossa caminhada espiritual, a gente vai ter desafios, né, em relação à forma como a gente vai adorar a Deus, exercendo a nossa mordomia. E cada um aqui vai ter individualidades. E eu trouxe aqui quatro coisinhas práticas que a gente pode fazer nesse sentido, que é se posicionar dentro do contexto que Deus colocou a gente. Então, assim, igual eu falei, nem todo mundo vai ser cientista, nem todo mundo vai ser biólogo, mas todo mundo aqui produz lixo, todo mundo pratica turismo ecológico em algum momento, todo mundo pode ter uma conversa sobre conservação da natureza, não sei. Você pode tomar decisões sobre as coisas que você consome. Eu, hoje, escolhi comprar mais em brechó por isso, para que eu não fique fomentando a indústria de produção de roupas, que é uma indústria que acaba poluindo a água, que gasta muita água. A produção de roupa consome, assim, uma calça jeans, se não me engano, 5 mil litros de água. E aí o que eu escolhi? Eu escolhi comprar roupas que já foram usadas para não fomentar esse tipo de indústria. Foi uma coisa prática que eu aprendi nessa minha caminhada. Cada um de vocês vão poder desenvolver essas coisas práticas. Talvez separar o lixo, não sei. Eu fico meio assim de separar o lixo porque a coleta aqui em Brasília é meio ruim. Mas tem outras coisas que você pode fazer. Pensar sobre o seu consumo, sobre como você vai se portar enquanto turista, quando você for visitar um lugar bonito, enfim, um parque nacional, algo do tipo. Você pode pensar nas conversas que você tem com seus pais, com a sua família, envolvendo isso. A segunda coisa que eu trouxe foi fazer escolhas sábias no momento das eleições, porque quem a gente elege vai gerir a criação, gerir entre aspas, né, assim, ali politicamente falando,
sobre como ela vai ser usada, como os recursos vão ser usados. Então, é importante que a gente faça escolhas sábias, ponderando, e tome a decisão de eleger pessoas que têm capacidade para ser bons administradores, assim, pessoas que são qualificadas para isso, porque não é fácil, gente. É muito complicado você cuidar de um país como o nosso, um país que tem tantos biomas, que é tão diverso. Enfim, é complicado. A gente precisa eleger pessoas com qualidade técnica para isso. A gente também pode pesquisar sobre a origem do que nós temos consumido, o que nós temos financiado com o nosso dinheiro, e ensinar sobre mordomia dos discipulados, que é algo que falta muito, falar sobre mordomia na igreja, desenvolver isso no nosso convívio, né, com os nossos irmãos da fé. E é isso, gente. Aqui está o referencial teórico. Principalmente a poluição e a morte do homem do Schaeffer. Depois eu vou mostrar para vocês quando eu sair aqui dos slides. E esse livro do Van Dyck, que é A Criação Redimida, são 2 livros muito bons. Eu recomendo, assim, de olho fechado, A Poluição e a Morte do Homem, porque é um livro pequenininho. Acho que ele tem... Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Não tem nem 90 páginas, assim, direito. Ele é muito fininho. E é um livro muito bom. O Schaeffer, ele sistematiza tudo. E mais do que isso, ele também fala sobre como os homens, sem falar especificamente dos cristãos, tentam responder ao problema ecológico, que é uma coisa muito legal de se ler, porque a gente vê diversas idolatrias acontecendo. Por isso que é um livro que eu recomendo muito. E é isso, gente. O que tem de referencial, eu também fiz outras pesquisas, mas o material básico foi esse. E, obrigada. Essa foto não é da Terra-média, é aqui no Brasil. Parece Senhor dos Anéis, mas não é. É aqui no Brasil, na Chapada dos Guimarães. E eu desenvolvi meu trabalho lá, minha pesquisa, e por isso que eu coloquei ela aí no final. E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos para as perguntas. Voltei. Pronto. Tá tudo certo? Tô aparecendo? Tá tudo certo. Natália, obrigado pela palestra. A gente vai lançar essa... Depois tu me manda esses slides para a gente colocar no grupo do SCA, e também os referenciais lá, para quem quiser pesquisar mais os textos. E tá aberto aí para perguntas, gente. Quem quiser, só levantar a mãozinha que a gente passa a palavra. Tem uma mãozinha levantada aqui. Bem legal a palestra. Essa parte, principalmente eu acho que referencial teórico, eu tenho muita dificuldade de achar bons materiais. Tipo, na Amazon tem um livro ou outro, mas é bem difícil, principalmente com perspectiva cristã, né? Mas assim, eu faço engenharia ambiental, eu tô no meu último ano, com fé em Deus. E um dos meus planos seria empreender na parte de educação ambiental. E aí, assim, minha pergunta seria qual que seria o principal diferencial de uma educação ambiental feita por um cristão e uma feita por não cristão, sendo que o público seria tanto cristão quanto não cristão. Assim, quais que seriam as principais diferenças na prática? Então, na prática, eu acho que o principal diferencial é não ter uma visão utilitarista no sentido de falar assim, vamos proteger porque senão no futuro a gente vai ficar sem. Porque é isso que a galera que não é cristã geralmente faz, né? É um grande argumento deles. Tá trazendo essa visão de que a gente tem que cuidar pela nossa necessidade. Acho que seria um diferencial muito legal você trazer o valor da criação pelo que ela é. E aí, como que você pode fazer isso? De forma muito prática. Você pode colocar ali as relações ecológicas que as coisas têm. A sua área de engenharia ambiental é muito legal, né? Porque cuida de... Nossa, a galera da engenharia ambiental cuida de saneamento básico, faz também recuperação de áreas degradadas, né? Se eu não me engano. Então, assim, dá para fazer muita coisa legal, mas pensando muito nisso, assim, na criação pelo que ela é, na natureza pelo que ela é, não olhando muito para a gente. E eu acho que esse é um dos principais diferenciais. E também trazendo uma visão ponderada sobre a utilização dos recursos, porque nós, assim, ao mesmo tempo que você não vai ser utilitarista, a gente tem que lidar com a realidade, que a gente precisa explorar alguns recursos para a gente sobreviver. Então, trazer uma visão ponderada sobre isso. Parece até contradizente, mas a vida do cristão é meio paradoxal mesmo. A gente vai ter muitos paradoxos e lidar com a criação também é um pouco disso. Então, o que eu recomendaria seria isso, valorizar a criação pelo que ela é, colocando ali, trazendo a função, as águas vêm desse lugar, a gente tem que cuidar, por exemplo, do nosso descarte de lixo,
porque a consequência dele vai ser essa para a própria criação, entendeu? Talvez tirar um pouco da gente do centro, mas também tomar cuidado para não parecer que a gente está idolatrando a própria criação. Então, assim, de forma rápida, eu consigo pensar nisso. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, mas legal. Eu acho que principalmente essa parte prática, assim, eu acho que a natureza fala um pouco por si só. Claramente ela não... Você precisa da Bíblia e tal, mas eu acho que a educação ambiental, que não tem um viés assim, tão político, ela já glorifica a Deus por si só, né? Muito, muito, exatamente, muito. E essa parte da política é muito importante também, porque eu vejo muitas empresas de sustentabilidade, elas fecham muito com a esquerda, né? E aqui eu não queria falar sobre política, mas eu acho meio difícil não falar. E eu fico, assim, super grilada, porque o Brasil, gente, ele sempre foi maltratado. Não só pelo nosso atual governo, mas pelos governos passados também. Então, é muito importante essa parte da visão política, porque não tem heróis aqui. A gente nunca teve um herói nacional, entre aspas, sobre o meio ambiente. Os governos anteriores, eles protegeram muito a Amazônia, mas eles detonaram o Cerrado, por exemplo. Então, é muito importante ter esse pé no chão mesmo, de que a melhor política é aquela que a gente faz. Eu gosto muito de pensar que a melhor política é aquela que nós fazemos. Acho que é isso. Respondi? Sim, ótimo. Agora eu vou passar a palavra aí para o representante do agronegócio, João Pedro. Pode perguntar, João. Não, então... olha lá. Mas a pergunta você... O agro é pop. Pois é, né? Não, então, mas tirando as piadas e tudo mais, realmente, então, eu venho até que falar bem, não do agronegócio, mas, tipo, especificamente de um exemplo que eu tenho, que é justamente o exemplo do meu pai. Pode parecer bobeira, mas eu vejo que tem um diferencial sim, porque se ele estivesse fazendo errado, eu falaria. Mesmo, aí eu só não tentaria mostrar esse vídeo para ele, mas eu falaria se ele estivesse fazendo errado, porque ele mantém preservado 60% do cerrado nativo. Quanto por cento ele mantém? 60%. Nossa, é muita coisa. Então, e ele realmente tem essa visão de que é uma coisa muito afetiva, é uma coisa que eu acho que depois do que depois do que foi explanado aqui hoje, dá para ver que ele tem isso no coração, que ele não tá só pelo utilitarismo, não. Com certeza não. Eu acho que eu sou mais utilitarista que ele. É sério, parando para pensar agora, o que ele tem mesmo é um amor pela criação, pela bondade que Deus dá para ele através da criação. Ele tem amor de consumir, ele tem amor do carinho que Deus provê pela criação, pelo que ele pode experimentar, tanto em relação a insumos, tanto em relação à própria paisagem, ao estar lá. E é isso que eu vejo, é por isso que eu vejo que ele não degrada. E eu acho que isso que é o mais importante mesmo. Como você falou com o Ismael, ter essa conversa de que o mais importante é ver o nosso papel como cristão e como que tem que ter essa mordomia com a natureza e com o que Deus criou, né? Eu já vejo que meu pai já age assim. Mesmo quando ele tenta proteger um pouco a classe, quando eu falo mal de soja, ele tenta defender um pouco, mas de fato ele é bem diferente do que um agropecuário que simplesmente limpa todo o cerrado e planta soja. Ele é bem diferente. E, tipo assim, a pergunta em fato é sobre como que a gente pode conversar, porque eu já ouvi isso muito e, tipo, isso faz até sentido que, tudo bem, cada um tem a sua prática, mas o que temos que fazer é falar com os grandes que ele que destrói a indústria, o agronegócio, papapá. Só que, tipo assim, tentando ser prático, eu acredito, então, que um papel que um cristão pode ter justamente se ele conhece, se ele tem algum tipo de contato com alguém que está envolvido com o agronegócio, de alguma forma, e principalmente, e isso eu acho que é mais fácil, porque provavelmente essa pessoa não vai ser alguém que está isento de pensamentos, ou até mesmo é um cristão, né? Eu acho que, principalmente nessa área, bancada evangélica, a bancada do gado está bem junto, mas de uma forma um pouco ruim. Mas vamos lá. Tipo assim, então, eu acho que utilizando desse privilégio de início de conversa, eu pergunto de como a gente pode começar uma conversa ressaltando mesmo essa positividade de preservar o meio ambiente numa visão cristã, quando a gente está conversando, por exemplo, com um agropecuário, um agricultor, um cara que exporta principalmente, porque aí
com certeza ele vai querer falar dos lucros, com certeza ele vai querer manter isso acima, mas aí a gente tem que trazer a visão, a cosmovisão cristã. É isso que eu estou querendo dizer. Se a gente reparte com a pessoa, talvez é uma forma mais fácil de convencê-la, né, de mudar algumas coisas. Eu acho que seria algo bom da gente fazer como cristãos na prática. É uma pergunta meio complexa, assim, né? Porque cada vez que a gente vai ter essa conversa, a gente enfrenta nuances diferentes, né? Dependendo com quem a gente está conversando. Quando eu estou conversando com um cristão, eu tento trazer, igual eu trouxe aqui para vocês, Gênesis. Eu me lembro de Gênesis. Eu me lembro do texto de Jó ali, do hipopótamo, eu acho fantástico. Sou muito fã desse texto, então eu tento sempre resgatar o que Deus já tinha dito sobre a criação antes da gente existir. Agora, com o não cristão, e também, isso também vai ser importante quando a gente vai conversar com o cristão, mas com o não cristão, a nossa prática fala muito alto. O que a gente faz na prática. Então, assim, o quanto a gente pode dar exemplo de cuidado em relação a isso. Eu aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho uma composteira. Eu fiz a minha composteira, e aí toda vez que alguém vem aqui, eles me veem geralmente separando o lixo, né? Que eu separo o lixo que eu vou pôr na composteira, e aí já é uma entrada para mim, assim, para eu falar sobre isso. E uma outra coisa que o Schaefer recomenda, e eu acho que é um bom start também, é sobre a beleza que a criação tem. Porque as coisas bonitas, elas são importantes. Nós, homens, seres humanos, nós valorizamos o belo. E a criação é muito bela. Do deserto ao oceano, tipo, tudo tem uma beleza intrínseca. E eu acho que ela pode ser um bom momento também, da gente falar, trazer essa questão da beleza, da harmonia, que a beleza tem tudo a ver com harmonia e equilíbrio. E isso pode virar um argumento por si só, durante uma conversa. Um outro ponto é, quando a gente for falar dos recursos, trazer realmente como acho que foi o Ismael falou, né, que a criação ela fala por si só, né, de certa forma, a natureza fala, mas às vezes a gente tem que deixar isso muito em evidência quando a gente vai falar sobre os recursos. A água, por exemplo, eu conversando com meu avô, né, meu avô é fazendeiro, e ele acabou com todas as nascentes da floresta. Da floresta não, todas as nascentes da terra dele. Todas as nascentes que tinham lá dentro, há 30 anos atrás, não tem mais. E é muito triste, porque os meus tios, filhos dele, falam, olha, aqui tinha uma nascente e eu chego lá, não tem nada. E eu fico, ok. Então, o que eu tento falar? Eu tento sempre dizer, ó, a água, ela tem um limite. O recurso, ele tem um limite. E aí eu tento falar sobre esse limite. Pessoal, você realmente não quer que isso esteja aqui no futuro? Você quer que isso acabe? Eu falo sobre isso. Essa geralmente é a conversa que eu tenho com os meus tios, com o meu avô, que vieram da roça, né, que tem esse pensamento mais fechado. E então, assim, não tem uma receita de bolo. É muito a gente pensar e pedir sabedoria a Deus. Eu sempre peço sabedoria quando eu vou ter esse tipo de conversa. Eu falo, Deus, me dá uma oportunidade, me dá sabedoria para falar sobre isso aqui. Porque também é muito difícil falar sobre criação com quem não acredita em nada, né? Que Deus não criou nada. Aí já falando com um descrente. Mas acho que a própria limitação que a natureza tem é um bom argumento. Como eu falei, a gente fala dessas limitações porque elas são independentes de qualquer coisa. Os recursos têm limites. E uma outra coisa que eu uso muito quando eu estou falando com o pessoal da academia, mas acadêmico, porque eu não tenho um pensamento muito fechado em relação à evolução, por exemplo. Eu não tenho um pensamento fechado em relação a isso. Eu realmente acredito que Deus criou. Agora, o tempo, o jeito, enfim. Mas o que eu penso? Eu falo, gente, isso aqui é muito bonito, é muito bem feito e limitado para ser aleatório. Então, é um argumento que eu uso também. A ordem que a própria natureza tem. O funcionamento ali do ecossistema. Aqui eu tô falando coisas que eu mesmo faço na prática, mas aí vocês têm que ver como vocês vão responder isso ali no momento, ou tentar começar esse diálogo. É isso, gente. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Não, então, porque a coisa da limitação é bem evidente, principalmente quando você acompanha o ambiente que, tipo assim, quando tá falando, por exemplo, da roça que meu pai tem, e desde pequeno eu ia, visitava, vivia lá praticamente nas férias e em qualquer feriado. Ela era da minha avó, que passou para minha mãe e pro meu pai. Então, tipo assim, foi uma coisa que
foi indo, sabe? Foi indo com a família. É aquela coisa, a gente viu a mudança. Não tem como negar que não aconteceu. Porque, e meu pai comenta isso sempre, que ele lembra quando você tinha uma nascente que a força dela era tão potente que a forma como a água chegava na casa era só fazer não era cano, né? Era mangueira. Era só você fazer mangueiras que levassem a água sem precisar de nenhuma bomba, de nada. Hoje precisa de bomba, porque já não tem mais a mesma força. Hoje precisou abrir um furo para chegar no lençol e puxar água. E ele sente isso, ele viu a dificuldade que foi isso, sabe? Então, acho que até mesmo a própria pessoa sentir essa limitação. Eu vejo que deve ter muita gente que nem tem o contato, então, com a própria propriedade. Ele manda e desmanda no que vai fazer na propriedade, mas viver lá, conviver, ver como que as coisas afetam, ele não vai acontecer. Querendo ou não, você vai ter uma parcela que talvez nem goste tanto assim da natureza e só quer entrar num setor, num negócio, né? E aí realmente fica mais difícil, mas quando você tem essa chance de mostrar a limitação, ou quando a própria limitação aparece para a pessoa, aí realmente já fica mais fácil para esse diálogo. Exatamente. Exatamente, João. E tipo assim, quando eu falei sobre a visão utilitarista, o problema a visão utilitarista está no centro do nosso coração. Porque a gente tem que cultivar e guardar, né? O que Deus fala para a gente fazer na ideia é cultivar e guardar. Então a gente tem que pensar na nossa necessidade também, mas isso não tem que ser o centro do nosso coração. Mas a gente com certeza pode sim falar sobre a utilidade futura, o serviço que aquele recurso está prestando para a gente, né? A água que você falou, cara, o que mais tem hoje em dia é produtor sem água na terra. O que mais tem. Eu sei de um caso em Pirinópolis, vou falar esse caso aqui para vocês, porque tá do lado da gente, tem uma RPPN lá. RPPN é uma modalidade de unidade de conservação que ela é particular. Chama Reserva Particular do Patrimônio Nacional. Esse produtor, o que aconteceu? Ele foi para Pirinópolis, e a galera lá desmatava, enfim, fazia várias coisas. Quando ele foi taxado como hippie, como diferentão, porque ele conservou, eu acho que foi 60% também, João, da terra dele. Ele conservou, colocou o gado Jersey, que é um gado que produz muito leite, né? Comprou o gado Jersey, e aí ele foi vivendo ali da renda que aquele leite gerava, e também do turismo ecológico, porque ele começou a desenvolver, tipo, um brunch. Gente, é uma experiência gastronômica o negócio, eu já fui lá uma vez. Um brunch só com produtos da fazenda. Então tem tipo geleia com as frutas que tem lá, tem trilhas ecológicas, lugares para observação de pássaros, e ele começou a gerar renda do próprio turismo pelo cuidado que ele tinha com a propriedade dele. E aí agora, recentemente, eu acho que eu fui nessa fazenda em 2015, que eu fui quando eu estava na UNB ainda. Em 2015, os produtores de lá, das fazendas vizinhas, estavam tendo que comprar caminhões-pipa para dar água para o gado, porque não tinha água, e ele estava lá esbanjando água, porque ele conservou. 2015 foi uma seca pesada, não? Foi uma seca pesada. O gado não, assim, ficou visivelmente atacado por isso, sabe? Lembra José, lembra desse pique. Vacas magras, e tudo seco, amarelo, fogo pegando, eu lembro dessa época. Fogo pegando no cerrado espontaneamente, tendo que fazer contra-fogo, que é a coisa mais horrível do mundo. Que é você ter que botar fogo para parar o fogo. É horrível. E sim, RPPN, meu pai já tá até pensando nisso, porque ele viu que faz sentido e que ele já tá fazendo isso de graça. Ele falou, nossa, eu já tô fazendo isso a preço de nada. Ele planeja realmente também tentar revitalizar com, tipo assim, trazer pomares de frutas nativas, sabe? Então, a própria cultura, né? As próprias árvores de cultura, ele começar a trabalhar mais com ela. Ele trabalha com a mangaba quilp, que ali essas coisas, sabe? Sim, mangaba, cagaita, murici, vai trabalhando com isso. E ele queria ver se ele conseguia justamente vender essas mudas de árvores nativas, sabe? Então, eu acho que ele tá no caminho certo, hein? Ele tá usando muito do gado de corte ainda para se manter, principalmente alugar o pasto, né? Uhum. Mas do jeito que ele tá falando, do jeito que ele tá sonhando aí com essas coisas de pomagem, eu falei, isso aí vai virar logo a reserva. Você vai fazer minha mãe voltar a fazer queijo, que ele fazia isso.
Minha mãe fazia queijo e agora eu vou fazer queijo. Você vai querer fazer um turismo ecológico aqui que eu tô vendo. Mas é bem isso mesmo. Tem como fazer algumas alternativas que ajudem a pessoas ainda se manter com isso e não agredir, né? Exatamente, a gente pode gerar renda com isso, não é errado a gente gerar renda, né? Tipo, com a criação, mas é um bom jeito de ser um bom administrador, né? De exercer bem a mordomia, realmente. Carol tinha feito uma pergunta, Carol, acho que era a Carol que estava com a mãozinha levantada. A Ana, que estava com Ana. Era eu, mas aí eu acho que vocês responderam um pouco enquanto vocês estavam falando. Era sobre como estender, né, essa visão que a gente tem da terra para o trato pessoal com os animais e também para com o nosso consumo de carne. Porque eu morei na França um pouco mais de um ano e eu morei com uma família católica. E aí, quando eu convivi com eles, eu fiquei... Eu acho que eu fiquei muito surpresa com a forma como eles lidavam com a criação. Eles tinham... Porque lá o lixo já é bem selecionado, então faz a divisão de lixo. A divisão de lixo é uma coisa bem difundida. Mas eles faziam outras coisas, né? Que até recuperaram um pouco da minha infância, mas que eu já não fazia mais na vida adulta, como, por exemplo, eles usavam os restos de alimentos orgânicos para adubar a terra. Isso. E aí eles trabalhavam eles ajudavam uma igreja vizinha lá, e aí eles adubavam lá também, e também eles tinham uma casa que tinha um jardim, e eles adubavam a terra deles e produziam muito do que eles tinham lá, né? De, por exemplo, maçã e alguns legumes. E basicamente eles produziam muito em casa. Então, pão era coisa que a gente comia em casa, que eles produziam. Deixa eu lembrar. Tinha outra coisa que eles produziam em casa. Geleias ou compotas, que era basicamente o que as crianças comiam, né? Então reduzia muito o consumo de processados industriais para as crianças. E eu lembro que uma vez eu vi a mulher, a mãe da família, a anfitriã, ela tomando alguma coisa, parecia um café. E eu perguntei o que era, e ela falou que era um produto, e aquele produto tinha o nome de uma santa. Eu esqueci o nome dela, eu vou procurar depois. Mas ela falou que se inspirou muito nessa santa porque era uma mulher que tinha muito cuidado para com a terra. E que era a visão que, inclusive, ela carregava naquele momento, né? E lá eles também não comiam carne em quase nenhuma refeição. Então, eles mudaram muito meus hábitos, porque eu vivia com eles, mas me fizeram pensar também em algumas coisas. Só que eu percebo como cristã brasileira, especificamente brasileira, assim, que parece, eu não sei, vou falar da minha experiência local, a carne é um elemento muito importante para o nosso consumo, né? E parece que iniciativas mais veganas e vegetarianas, como elas têm um posicionamento político que não é muito voltado para os interesses cristãos, parece que há um certo medo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se aproximam da produção sustentável no que diz respeito a roupas, mas tem medo da ética por trás daquilo ali, né? E eu percebo que nesses pontos a gente, como o Schaefer mesmo fala, a gente pode ser cobeligerante. Então, como agir, né, com relação à produção de carne, ao consumo de carne, ao cuidado dos animais, como cristãos, né? Exatamente, Carol. Isso que você falou, assim, o que você deu a sua própria resposta. Tipo, a galera acaba associando você ter uma alimentação que reduz o consumo de carne, mais vegano, mais vegetariano, no caso, a uma posição política. Mas eu acho que a nossa forma de agir tem que ser essa mesmo, sabe? Independentemente da política. Eu converso muito isso com o Pedro, porque a galera de esquerda acha que a gente é de direita e a galera de esquerda acha que a gente é de direita. É fantástico. Nós não somos compreendidos em nenhum dos grupos. E eu acho que a gente não tem que ser compreendido mesmo, porque vão ter momentos que nós vamos ter que adotar certos tipos de posicionamento que são politicamente assim meio que estereotipados aqui no Brasil, né? Igual você ser vegano ou vegetariano geralmente é associado a você ser de esquerda. E a gente não é, a gente sabe que a gente geralmente não é. Então,
é tipo assim, ó, nesse momento eu tenho esse posicionamento. E em relação a outros valores, a gente vai tender a ser de outra forma. Eu acho que a gente não tem medo desses estereótipos, sabe, Carol? Mas eles existem mesmo. Eles existem real. Tipo, eu vivo muito isso na prática. Nossa, eu vivo demais isso na prática. E tem um problema, né? Que quando você começa com uma ideia que ela não é muito favorável no meio em que você se encontra, você é taxado de muitas coisas. Então, por exemplo, né? Eu acho que você tem um brechó, e aí eu acho que pessoas que tendem a comprar no brechó por uma questão ética, as pessoas não têm um bom olhar para isso, porque não estão acomodadas num contexto assim que aparentemente suporte essa ideia, né? Existem os brechós, mas assim, quando as pessoas querem comprar alguma coisa de qualidade no Brasil, elas não pensam em brechó, elas pensam em lojas mais caras. E eu fico com medo disso porque eu tenho a impressão de que existem movimentos sociais, ideológicos e que eles são mais ousados em se adiantar em algumas pautas e que os cristãos, por terem tendências conservadoras em alguns pontos, que eu não acho que isso é mais terreno comum, não acho que o conservadorismo é mais terreno comum entre os crentes, mas por terem algumas noções mais conservadoras, serem um pouco mais éticos, parece que tem um pouco de receio de que aquilo vá afetar a fé de tal forma que a pessoa até abandone a sua fé, né? Tenha a sua fé enfraquecida. E aí eu tenho medo porque depois, quando essas mudanças são incorporadas, quando elas emplacam culturalmente, aí os cristãos podem ter aquela atitude, não, mas nós sempre quisemos isso, como, por exemplo, com escravatura, né? Que é um tema muito difícil. Tem gente que diz, não, sempre quisemos isso. E tem outros cristãos que, historicamente, como, sei lá, Jonathan Edwards, que as pessoas ficam em dúvida do que pensar a respeito dele porque ele mantinha escravos. Então, às vezes eu fico pensando, essa questão ambiental é uma questão que no Brasil pode não estar emplacando tanto, mas, por exemplo, aqui na Europa emplacou. E aí, quando ela emplacar, tipo, quando ela chegar para outros lugares assim, qual vai ser a nossa postura diante delas, né? Porque se agora a gente está tendendo a resistir por uma questão ideológica, então o que isso quer dizer a respeito da nossa ética? Então a gente pensa que não tem valor? Eu fico temerosa com isso, né? Por isso que eu vim aqui nessa palestra, porque esse é um dos assuntos que mais me comove, mexe comigo atualmente. Não, Carol, eu tô fechada com você nesse ponto, porque é exatamente o que você falou. Por isso que hoje, quando a gente escolhe se posicionar, igual no meu caso, eu tenho certeza que tem gente que acha que eu sou super esquerdista, porque eu tenho um brechó, porque eu realmente sou ambientalista, mas eu não ligo. É o que eu e o Pedro a gente conversa, eu falo, porque nós dois vivemos muito disso, né? Desses estereótipos. Eu falo, quem conhece a gente de verdade, que teve o mínimo amor e cuidado com a gente, de perguntar o nosso posicionamento, sabe como a gente é. E, gente, a gente tem que se posicionar. Não ter medo das bandeiras políticas e se posicionar mesmo, porque essa é igual eu falei na palestra, assim, a criação, a defesa da criação deveria ser uma bandeira, entre aspas, nossas, né? Assim, deveria ser algo que sinaliza o povo de Deus, né? E não é, realmente não é, como você falou, Carol, porque alguns não se posicionam também por medo, por perceber um estereótipo, mas o que eu tenho tomado para minha vida é me posicionar mesmo, assim, e com sabedoria também, né? Claro, assim, a gente se posicionar com sabedoria ali. Mas a gente tem que se posicionar mesmo. Senão a gente vai estar passando vergonha. Eu acho que a gente está passando vergonha por não se posicionar. Estamos demais. Eu acho interessante porque eu concordo com ela que é uma questão muito cultural, né? Essa coisa de ter que ter carne todo dia na mesa. É uma questão quase de ascensão de status, porque pelo menos na minha família, como todo mundo veio da base, meus pais, né? Meus pais vieram da base, não era todo dia que você tinha essa brincadeira boa, não era todo dia que você podia comer uma quantidade assim de carne que hoje pra gente parece normal, sabe? Sempre tem anedota deles falando de como que quando ia comer um frango, era um frango para todo mundo da casa, que era uma casa de 9, 11 irmãos, e quem tinha que colocar as partes era a mãe. Então isso fica na cabeça, isso fica no íntimo da pessoa, quando ela tem a capacidade monetária de poder comprar mais, comprar isso tão valorizado que é a carne. Mas, tipo,
E justamente por isso que eu não tinha como muito mudar no meu âmbito familiar, né? Porque não sou eu que vou decidir o que todo mundo vai comer, né? Mas quando eu pude decidir o que eu ia comer, tipo, pessoalmente, né? Vindo para Brasília, vivendo sozinho aqui, eu falei, não, dá sim. Fiquei, tipo, tirei uns 3 dias da minha semana para comer só as opções que não eram de proteína animal lá na Rio. E foi tranquilo. Sendo bem sincero, eu ainda levanto isso, hein? O Vitor tá olhando com essa careta, porque ele não gosta da Rio em geral, mas tem a opção de proteína animal na Rio que é pior algumas vezes do que a opção de proteína não animal. Eu defendo isso. Tem uns frangos ensopados lá, bege, quase, branco. E aí, quando você vê, tem um nhoque de soja muito melhor. Soja não é bom, gente. Soja é ruim. Mas é muito melhor o gosto. Hoje eu só como Future Burger. Hambúrguer do futuro. Mas essa questão de alimentação e cuidado ambiental é algo que eu acho que não se resume só às nossas práticas pessoais, porque eu acho que os compromissos do coração, eles realmente moldam até o urbanismo da cidade. Então, tipo assim, nossa, o urbanismo da cidade é uma coisa redundante, né? Mas eu consigo hoje perceber, quando eu vim para cá, que por exemplo, eu morei em Paris e depois vim morar em Londres. E o urbanismo das duas cidades é totalmente diferente. Em Paris você encontra hortas em muitos lugares públicos. E aqui você não tem nem espaço. Então, por exemplo, aqui Londres é uma capital, acho que é a capital como posso falar, monetária, né? Tem muito centro de investimento aqui, é amplamente modernizado e tal. Paris é outra pegada, tipo, o compromisso social das pessoas ali é outro. E aí eu percebo como isso faz diferença, como a gente está muito mobilizado nos polos mais urbanizados, assim, e a gente pode perceber que neles não parece existir tanto espaço assim. Em Brasília, às vezes, isso me incomoda. Nós temos muitos espaços verdes até, as coisas são bem distantes, é uma cidade que hoje tem muita gente, mas que tem bons espaços, né? As pessoas têm, por exemplo, apartamentos bons no centro da cidade, mas que você percebe o urbanismo, ele não é muito voltado para algumas questões de produção. E eu acho até que Brasília tem um espaço verde bom, não é isso que eu estou criticando, mas essa questão ambiental eu acho que não é ainda algo não central, mas não é uma prioridade, né? Pelo menos é o que eu olho. Posso estar errada. Não, eu concordo com você, Carol. Tipo, eu acho que não é mesmo. O urbanismo de Brasília, assim, ele é diferente, né? Ele é legal, tem muitas áreas verdes, mas olha, é só vocês verem Brasília em um dia de chuva, que aí vocês têm a resposta de como o urbanismo de Brasília não é um urbanismo muito assim, que pensa realmente na natureza, né? A gente tem lugares que ficam completamente alagados e se isso está acontecendo, é porque algo deu errado. Acho que é Ismael, né, que faz a de engenharia ambiental, vai saber disso melhor do que eu. Porque, assim, realmente as cidades elas não são pensadas para serem sustentáveis, aqui entre aspas, levando realmente em consideração essa preocupação. Elas não são. A gente poderia ter um asfalto, por exemplo, diferente, que permite uma infiltração melhor da água. Tem várias coisas que podem ser feitas em projetos urbanísticos, mas que não são feitas porque realmente não tem interesse. E em relação à nossa produção de alimentos, Carol, eu concordo com você também. A gente é muito conservador e muito defensor da natureza até o momento que chega na nossa barriguinha. Quando fala que a gente tem que sacrificar um pouquinho da nossa alimentação ali, fica um pouco mais complicado. E você falou, Carol, uma coisa sobre o coração muito interessante também, que é assim, é do nosso coração que a gente vai exercer o nosso mandato cultural. Né? Então ali a gente vai usar os recursos naturais e ali a gente também vai fazer escolhas diárias para o nosso próprio corpo, por exemplo. Né? Uma outra coisa que não é abordada assim por a gente que é cristão, que a gente deixa passar batido, é como a gente está cuidando do nosso corpo, da nossa alimentação, pensando na quantidade de industrializados que a gente come, que fazem muito mal, não só para o meio ambiente, mas para a gente também, para a nossa saúde. Então, assim, a gente ainda está engatinhando muito enquanto cristãos nesse ponto. Nós estamos engatinhando, isso é uma tristeza.
né? Sim, e a gente bate muito nas manifestações identitárias e tal, mas a gente ainda faz uso do nosso corpo tal qual um objeto, assim. A gente não tem uma noção ética saudável do corpo também, não. Então, a gente funciona no mesmo modus operandi das pessoas que a gente critica. E não é porque eu estou procurando incoerências, não. É porque eu acho que o fato de nós sermos cristãos, ou seja, a gente está nesse relacionamento com Deus, é algo que vai mudar a nossa relação, nem sempre de maneira racional, assim, né? A gente não consegue nem sintetizar rapidamente algumas coisas, né? Eu me converti na adolescência, então 11 anos depois é que hoje eu estou pensando na relação que eu tenho com o corpo. Claro, existe compaixão e paciência para com isso, mas uma vez que a gente acorda para um problema social, né, a gente precisa se perguntar se a gente não está operando nas mesmas categorias, apenas de uma forma diferente, que é essa coisa de não ver o corpo tanto quanto um objeto qualquer, para mim, tão pragmático quanto qualquer outra ideia de você fazer do seu corpo o que você quer, né? O que você pensa que na sua alma ele é. Uhum. Exatamente. Uma vez eu estava conversando com um amigo cristão que tem paladar infantil. Ele só gosta de comer coisa doce. E aí eu falei uma coisa muito forte para ele, que foi o seguinte: olha, você está tendo um relacionamento com o seu corpo como um hedonista, ou como um próprio, assim, algo meio extremo, mas como um próprio homossexual tem, porque você está fazendo só o que te dá prazer, só o que você acha que é certo. É o que você falou, Carol, a gente faz o que a gente critica, que as pessoas fazem. Então, assim, a gente se alimenta só pelo nosso prazer, só pela nossa concepção do que é bom a gente ali pro momento, e aí? Nós estamos engatinhando ainda nessas pautas, engatinhando. E se os cristãos são os que estão querendo ter muitos filhos, é melhor repensar aí a nossa ética ambiental e de consumo, porque senão não vai ter muita coisa, não. Exatamente. Gente, já são 1h57. Então, já vou pedir para a Natália orar para a gente encerrar e almoçar. Quem for comer carne, comer carne. Quem for comer Future Burger, como eu, vamos comer Future Burger. E agradecer a ela pela palestra, muito boa. Deu pano para manga para pensar aí, para a gente pensar. Depois, só não esquece de me mandar lá os slides, Natália, para eu compartilhar com o pessoal, quem quiser pesquisar mais, beleza? Então, agradecer também a todos que compareceram e vou pedir para a Natália orar agora para a gente encerrar. Beleza, bora. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu, que não apenas nos tornou filhos, Pai, mas abriu os nossos olhos e nos mostrou coisas melhores para vivermos nessa terra, Pai. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar a internet para ter esses momentos de discussão, de comunhão. Obrigado, Pai, por todos os autores que foram aqui citados, porque o Senhor os usou em algum momento e graças ao Senhor nós temos acesso ao conteúdo deles. Então, obrigado por isso, Pai, por ser esse Deus tão provedor que o Senhor é. Pai, eu te peço que o que nós conversamos aqui sejam questões para a gente refletir no coração e te glorificar. Que nós possamos sair dessa palestra edificados pelo Senhor, tendo muita sabedoria e discernimento para a nossa vida prática nessa terra, meu Pai. Obrigado pela vida dos meninos. Obrigado, Senhor, por ter nos permitido estar juntos no dia de hoje. E que nós possamos ter um bom dia, um bom final de semana e uma boa semana, Pai, que vai se iniciar em breve. Que a gente possa te glorificar nela, meu Deus, tendo o Senhor como centro da nossa vida, Pai. Esse é meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, é isso. É isto. Boa tarde.